Pessoal, boa noite. Boa noite. A gente já está aqui aguardando vocês para a gente falar sobre a espiritualidade, sobre como vivenciar essa espiritualidade, como a ciência tem olhado para isso. Hoje eu vou falar pouquinho, só apresentar o Dr. Heidel, que vem trazendo um pouco do conhecimento dele, porque uma hora é pouquinha coisa, mas a gente está fazendo bastantes projetos para que vocês possam tomar o conhecimento mais profundo, e já deixando aqui o nosso convite para participar do nosso curso de psicanálise integral sistêmica. É o conhecimento psicanalítico, também com conhecimento da neurociência. Boa noite, Cândido, seja bem-vindo. A gente vai dando aquele tempinho inicial, que aos poucos eu tenho diminuído, porque uma hora é muito curtinho, o conteúdo é grande às vezes, e a gente quer passar o máximo de conhecimento para vocês. Ei, Marlúcia, boa noite. Então, o máximo que a gente puder, né, Rádio? Isso. A gente vai fazendo e a gente vai produzindo conteúdo para que dentro do tempo, né? Porque a gente também faz atendimento, o Raido trabalha como professor na Faculdade Redentor, professor da psicologia, da medicina. Então a gente também tem muitos compromissos que às vezes nos impedem de fazer um pouco mais de conteúdo. A gente está se organizando cada vez mais, aumentando aos poucos, adaptando a essa nova realidade, né, das mídias, para que a gente possa também fazer parte, né, transformando a partir das mídias sociais também. Então vamos marcando, tem aí um aviãozinho embaixo, vocês podem ir marcando, convidando pessoas que vocês sentem que precisam e gostam desse conhecimento para estar aqui com a gente. A gente acredita que o campo traz aquele que realmente vai ficar preenchido e satisfeito com o conteúdo, um conteúdo necessário para a pessoa que realmente estiver aqui. A gente aguarda que as pessoas realmente cheguem, apesar de ser sexta-feira, né? Sexta-feira tem o pessoal sai, apesar da pandemia, do isolamento social, ninguém está aguentando mais esse isolamento, enfim. Então a gente vai começar devagarzinho, esperando o pessoal, tá, gente? Deixa eu jogar aqui. Eu gosto de um arominha de alecrim que dá aquele cheirinho de alegria, vai harmonizando o ambiente da gente. E vamos aguardando o pessoal chegar, vamos marcando pessoas para estar aqui com a gente. Ah lá, o Cândido tá falando, grande Heidel. Tudo bom? Como vai? Ô Cândido, fala um pouquinho de você, que pela foto tá pequenininho. Eu não sei, Cândido Patrick. 89. Monique Jorge, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. O Cássio. Tá escrito tem Batista. Fala um pouquinho de vocês, de onde vocês conhecem o rádio, para ele poder, né, se sintonizar com vocês. Sou paciente do doutor, o Cândido tá falando. Então, eu vou deixar a Juliana ver, porque infelizmente, né, minha capacidade visual já não chega a conseguir ler essa letrinha aí não. Ei, Ju. Júlia tá aqui, Tassiane, sejam bem-vindos. O Raido tá aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre espiritualidade, uma visão científica e todos os tabus, né, que a gente enfrenta com essa questão da espiritualidade. Vamos marcando, gente, o pessoal, vamos mandando aviãozinho aí, tem um monte de aviãozinho, vamos mandando para os contatos. Esse assunto é extremamente importante no momento que a gente está vivendo hoje, de muita tensão, de muita angústia, muita desesperança. Ele é de Pedra Dourada, Raid, ele tá falando. O Cândido é de Pedra Dourada, grande profissional, gratidão. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. O Heidel vai começar fazendo uma pequena e lenta introdução
para vocês, né, falando sobre espiritualidade. A sua espiritualidade tem uma história, né? Então o Raider vai começar a fazer essa introdução, Raider, sobre a história da espiritualidade, né? Primeiramente, né, acho que seria interessante a gente fazer uma diferenciação aí da espiritualidade, né, e da religiosidade, né? Então a gente entende que a religiosidade, né, ela está muito atrelada com a questão religiosa, né? Então a gente teria o ser, você teria o seu sagrado, né? E no meio aí a gente tem uma instituição, né? Algo que tem uma instituição organizada, com regras, tudo, né? Então isso aí seria a religião, né? Mas a gente não vai discutir nada sobre religião, né? A gente não vai entrar nesse terreno, né? Agora, a espiritualidade a gente já se difere, né? Porque são questões, a sua expressão, né? A sua conectividade com o sagrado de uma forma bem particular, né? Então, não teria ninguém intermediando, né? É você e seu sagrado, né? Então, a gente vai falar mais desse terreno, né? Da espiritualidade, né? Como ela é importante, né? Pra gente não entrar numa situação de religiosidade, que a gente às vezes vai ter que tocar um pouquinho, né? Porque toda religiosidade tem espiritualidade, né? E tem uma questão, né, Raider, que a gente percebe muito, é que existe sempre o conflito, né, pelo menos de uma linha da ciência, né, com a espiritualidade, né, com a ciência mais cartesiana e a espiritualidade e as questões, né, espiritualistas. Mas eu acho que isso tá acabando, né? A ciência já está trazendo algumas coisas que não tem como negar mais, né? Só assim, retornando um pouquinho, né? Entrando ainda A gente fez uma pequena definição do assunto, mas vamos entrar um pouquinho na história, né? A história, ela também nos diz muita coisa, né? Já começa a dizer porque... A tia Ju fazendo bagunça, gente. A história, ela mostra o quê, né? Que a religiosidade é uma dimensão, né? Uma das dimensões mais antigas e mais duradouras da história humana, né? Então é uma das coisas que surgiram na história, na cultura humana e continua permanecendo, né? Então ela não está sendo assim corrompida, destruída, né? Ela vence todos os obstáculos do ser humano, né? E aí a gente vê hoje pelos estudos, né? O que o estudo mostra na história, né? O que busca na história, né? A gente tem o homem de Neandertal, né? O homem de Neandertal é aquele que viveu há 200... Porque às vezes o pessoal tá dando às vezes umas quedas na transmissão, mas aí a gente vai parar um pouquinho para dar continuidade. A Érica tá chegando aí. Vamos marcar. Boa noite, Érica. Vamos marcar. Por que tá tristinha? O assunto é tão bacana, põe um rostinho feliz, tá tudo bem com você? Depois a gente conversa no privado. Mas marca aí o pessoal, se você tiver com espírito, sente no coração e pega aí o aviãozinho e marca lá. Saudade de você, amiga. O Anderson também entrou, o Anderson Pereira. Agora vamos lá, Raiva. Então, esse homem de Neandertal aí, né? Ele viveu aí há mais ou menos 230 mil anos atrás, né? E por que a gente toca nesse assunto, né? Porque é uma linhagem que vai encontrar o nosso homem contemporâneo, né? Mas não vai ser ele ainda, né? Mas é interessante que na história, né? Na arqueologia, nas escavações, o que conseguiram descobrir? Que esse homem, há 230 mil anos atrás, já enterrava seus mortos, né? Isso que é interessante. Mas aí poderia pensar, mas ele enterrava para quê? Para não ser destruído por animais, para não contaminar assim de cheiro, né, o odor. Não, né, porque junto com esses corpos, o que era encontrado, né? Foram encontrados flores, objetos, né? Então isso aí é o primeiro sinal de espiritualidade, né, que a gente tem na história humana, né? Na história humana não, na história até pré-homem, né? A gente nem era dessa linhagem, né? Então esse pessoal já enterrava os mortos e punha pertences juntos, achando que, por exemplo, essa ideia da alma... Da transcendência, né? De uma ponte para algum lugar outro, né? Então é muito interessante. E a gente nem falava, a gente nem estava começando o pensamento abstrato, a gente não tinha esse pensamento contemporâneo, né? Então olha que a história mostra, né? Da onde vem
essa espiritualidade, né? Então talvez a gente nem tinha uma comunicação boa e a gente já tinha isso, né? Esse contato com aquilo que não é material. Já comunicava né? melhor lá, né, com o transcendente do que propriamente com o outro aqui na Terra. Né? Mas é interessante, né, que o que faz a gente se afastar é uma coisa tão interessante que ao mesmo tempo que a ciência evolui, o ser humano evolui, ele afasta daquilo do luminoso, né, daquilo que... E aí a gente agora faz esse resgate, né? E muito tempo ficou, né, afastado, né? E aí a história, né, como a gente está falando um pouquinho de história, né? Nos anos 90, né? Nos anos 90 foi a chamada década do cérebro, né? Então, é onde a gente conseguiu ganhar muito conhecimento do nosso aparelho cerebral, né? Do nosso encéfalo, né? Então, foi um momento que a gente começou, inclusive, a estudar a espiritualidade, né? Então, a gente começou assim... Se você pensa, se você faz uma prece, se você entra num estado religioso, né, de transcendência, né, o que acontece dentro do encéfalo, né? Então essa história eu acho que também ajuda muito, né, do que foi, aonde começou e o que está atingindo hoje, né? Agora essa questão aí, né, que a gente entra, né, e ainda tem muito, né, como a Juliana falou, esse conflito, né, chamado a lacuna, né, a lacuna entre a razão e a fé, né, entre a ciência e a religião, né, isso ainda existe muito ainda, né, e não acabou, né, porque existe um problema, né, um conflito filosófico, científico, né, que acaba dividindo os pensadores em dois grupos, né, principais, assim, né, que são os fisicalistas, né, que são as pessoas que colocam que tudo é matéria, né? E simplesmente matéria, explicado pelas forças físicas e químicas, né? Então, tudo que você falar em transcendência para essas pessoas, para esses estudiosos, eles vão achar que isso é um retrocesso, né? Um pressuposto, né? Então, eles não vão nem discutir isso, né? Eles falam sobre isso ser um campo obscuro, né? Não dá para discutir. Por outro lado, você vai ter os não fisicalistas, né? Que são pessoas que diz que a gente não conhece todos os componentes do universo, né? Então, como que a gente vai afirmar certas coisas? Por exemplo, né? Eu acho que eu e a Juliana, né? Somos não fisicalistas, né? Com certeza, né? Até porque o que a gente vê, né? É que existe um sistema energético em que os nossos sentidos não são capazes de captar, né? Por exemplo, uma luz ultravioleta, né? O infravermelho, né? Micro-ondas. A gente não tem condição, nossos cinco sentidos não conseguem captar isso. Mas mesmo não captando, não significa que elas não existem, né? Mas elas é um método, né? O que às vezes a gente não dá conta de perceber, né, Raio? Quando, né, nesse caminhar da gente, a gente vai percebendo que nós crescemos no meio e esse meio traz para nós as crenças, as ideias prontas. E depois nós vamos, né, na nossa adolescência, a gente começa a querer bater asa até nisso, né? Pensar diferente dos nossos pais e tomar as nossas características, e socialmente também. Então, dentro dessa caminhar nosso, eu lembro que, né, a gente tem uma afirmação no Espiritismo que é baseado nessa ciência, que diz o seguinte: é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é a busca da verdade absoluta, né? Mas na verdade dentro da doutrina espírita, que aí vai no campo religioso, mas eu entendo que é um pouco diferente, mas para você ver que houve influência também, né, nessa religião, a partir desse conhecimento científico. Mas por quê? Por conta dessa questão da ciência, desse conflito, né, do que era espiritualidade, religião e ciência, né? Ou seja, o divino não pode estar na ciência porque poderia banalizar esse conhecimento, né? Ao mesmo tempo que ela negava, porque não tinha comprovação da religião, a própria religião exclui a ciência na medida em que a própria ciência exclui a crença, a fé do outro. Então é muito interessante essa questão do negar as 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então é nesse sentido. Então, se eu não posso comprovar dentro desse protocolo, então é melhor eu negar.
E se a gente jogar isso também um pouquinho no colo da psicanálise, né? A gente vai entender que é uma disputa de ego também, né? E vai ter um monte de, né? Vários pensadores que têm um dogmatismo científico, né? Só vale a ciência, né? E assim como a gente vai ter o dogmatismo religioso também, né? E vai ter outro lado, né? Tem que ver os dois lados da ciência, né? Porque, assim, os dois e os diversos lados que possam surgir. Porque a gente tem a ciência cartesiana, que tem um método, e tem outras, né? A gente fala a física antiga, a nova física, que é a física quântica. Então, existem vários métodos para várias formas hoje em dia de ciência, né? E é isso que está levando a essa transcendência, essa religiosidade vir trazendo, né, toda a confirmação que a ciência cartesiana exige para que se valide essa espiritualidade, né? Você vê, a própria ciência cai em contradição às vezes, né? Ela fala assim, que agora, o que ela está falando? Que a grande parte de toda a matéria é composta da tal da energia, da matéria escura, né? Que a gente não sabe o que é. Mas se a gente não sabe o que é, então como que a gente vai entrar na ciência? Passa a ser um pressuposto, né? Não passa a ser uma coisa... É o tal do sentido, né? A gente não tem capacidade ainda de perceber o que tem nessa matéria escura, né? Então, o que eu acho que não deve ter o dogmatismo, né? A gente tem que ter uma experiência alargada da realidade e aceitar o ponto de vista do outro para a gente debater de uma forma bem tranquila, né? O que o outro sabe, o que eu sei, fica mais saudável, né? Fica mais tranquilo uma discussão assim do que ficar... Eu não falo do seu assunto porque você não me prova, eu não falo do seu porque você não me prova, e assim não tem conversa, né? E é tão interessante que essa semana a gente estava vendo a velha e a nova, eu contei até pro Heidel isso, como que os pontos de vista, né, que a gente tem, a gente tem o ego que quer manter aquilo que eu consegui ver pela primeira vez, né? A gente está na crença. E mesmo que essa crença seja abalada, no final é mais cômodo ficar onde eu estava, acreditando naquilo que eu estava acreditando. A velha e a nova, os meus filhos discutindo sobre quem era a velha e quem era a nova, e aí de repente ela coloca, né, as crianças acabam, um vê a velha, outro vê a nova. De repente uma pessoa consegue, um dos dois consegue ver as duas, a velha e a nova numa mesma imagem. Aí ela fala, nossa, é mesmo, não é só velha, tem a nova também. E a outra pessoinha, né, outro filho, diz assim, não, só tem a nova. Quando de repente ela consegue ver a velha. Ambos veem a velha e a nova, mas um dos meus filhos virou e falou assim, mas eu prefiro continuar vendo a nova. Foi uma escolha. Apesar dela saber que naquela imagem tem uma velha e tem uma nova... essa pessoinha linda quis o quê? Dizer que ali era mais confortável para ela a primeira opinião dela. E isso às vezes nos mantém numa situação de não mudança, de não transformação para acessar essa espiritualidade, porque simplesmente nós escolhemos nos mantermos no preconceito, né? Eu falo porque eu sei que muitas vezes eu já tive muitos conflitos extremos com relação a isso, porque eu vim de uma família que não tinha uma vivência religiosa, pelo contrário, né? Tinha a questão da Inquisição, de tudo que de alguma forma na história da Igreja Católica, e hoje eu honro, né? Olho para essa igreja com respeito, mas na época não. E fui para o Espiritismo, né, que é uma religião que trabalha o espiritualismo, né, a espiritualidade no sentido de espíritos, né, mesmo. Não me vem um termo agora para eu diferenciar, mas só para vocês entenderem. E que difere, né, de outras religiões cristãs, porque essa fala da vida após a morte. E aí eu vou para essa, porque eu encontro ali algumas respostas que eu não encontrava nas outras, enfim, me afinizei. Porém, mesmo dentro dessa religião, eu criei os meus dogmas. E como era difícil para mim sair daquela caixinha, né? Sair e aí falar assim, é a doutrina religiosa que está estruturando o meu dogma? Não. Nós nos apegamos àquelas questões, né, que nos satisfaz o ego. O cientista, às vezes, ele vivencia algo
espiritual, mas ele, na época do Kardec, ele conta isso, ele era um cientista, e ele também não acreditava, e aí de repente, o que os cientistas da época falavam? Que há alguma coisa, mas a gente não pode provar. Então, ainda assim, a ciência, com relação àquilo que transcende a nossa consciência e vida material, ela resiste extremamente a isso. Porém, a gente não fala de religião, mas fala dessa transcendência, dessa vivência, que eu vou dar a palavra ao Raido para ele dar continuidade ao que ele estava falando. Mas eu acho isso muito interessante, que a gente vem aprendendo, de olhar, de quebrar os dogmas e nos permitir olhar outros ângulos, né? Até porque essa questão que você fala de entender o assunto, qualquer tipo de assunto, né, tem muito a ver com o seu eu, né? E o eu da gente tem muito a ver com a nossa identidade, né? A nossa identidade, por definição, assim, a gente parece... O que é identidade, né? É o que eu sou, é ser o mesmo, né? E na questão da projeção humana, né? Identidade não é ser o mesmo nunca, né? É você acompanhar essa questão da evolução da vida, e a identidade se torna realmente um processo de transformação, né? Quem eu sou agora, quem eu vou ser daqui a 10 anos, né? Sua identidade muda, né? Suas características vão mudando, então você vai aceitando, vai rejeitando certas coisas, né? Então passa muito por aí. E aí a gente tem essa questão da religiosidade, que não é uma questão de ser assim, a pessoa é religiosa, todo mundo é religioso igual, né? Não é. A gente tem duas situações aí, né? A gente tem as pessoas que são religiosas de forma intrínseca e os que são religiosos de forma extrínseca, né? Então, como que a gente poderia fazer uma diferenciação aí? O intrínseco é aquele que tem a religião como uma situação central dentro de si, né? É aquele que tem a religião como um bem maior, né? Ele carrega aquilo como principal na vida, né? Então, ele internaliza a religião e aquilo entra de forma profunda, né? No seu psiquismo, na sua energia mental, né? Que é muito diferente daquele que tem uma religiosidade extrínseca, né? Que é aquele que usa a religiosidade, às vezes, até como consolo dos seus sofrimentos, né? Então, quando ele está em sofrimento, ele procura a igreja, ele vai, né? Ou, às vezes, ele procura a igreja como um meio social, né? Um meio de, às 7 horas da manhã eu vou para lá, que vai ter um bom papo, vai ter uma conversa, né? E às vezes se torna uma questão de distração, na verdade, né? Então esse tipo de religiosidade, ela não é profunda, ela é superficial. E aí essa diferenciação entre as duas vai dar resultado no final bem diferente, né? O resultado que a neurociência prova, né? Quem tem a religiosidade intrínseca realmente consegue seus benefícios, né? Benefícios imunológicos. Tem gente que a gente vê... mas pertence à mesma igreja, mas um curou do câncer, outro não. E isso explica, né? Ter uma religiosidade intrínseca mexe o quê? De forma profunda com o seu imunológico. Às vezes você vence um câncer, uma doença muito forte, né? E o outro às vezes reclama, né? Eu também sou da igreja, eu vou nos mesmos dias e não venci uma doença até mais leve que a dele, né? Então os resultados são diferentes do modo com que a gente tem essa religiosidade dentro da gente. É muito interessante isso na questão da vivência, né? Porque, e aí as pessoas falam, nossa, chega a sofrimentos num nível muito profundo da pessoa que não consegue as graças, né? Ou seja, que não consegue essa relação profunda com Deus, com esse Deus religioso que ele criou, essa imagem. Quando ele não consegue os milagres, as graças, é como se ele fosse menos merecedor, ou como se no fundo ele fosse visto pelo outro, né? Ele se coloca nessa situação. Se eu não consigo isso, então eu não aceitei Jesus na medida que eu digo que aceitei. Quando na verdade essa vivência na dimensão espiritual, né? Não na dimensão religiosa, mas essa religiosidade intrínseca que o Raido está falando, eu vejo dessa forma, Raido, de repente você tem uma outra visão disso, mas eu percebo que essa é quando você acessa a sua espiritualidade, essa conexão
com o sentido mais profundo, né? Que isso pode acontecer dentro de uma religião como fora dela, né? E isso fora da caridade, fora da religião, fora do quê? Fora dessa percepção, desse altruísmo, dessa empatia, desse amor ao próximo, desse amor por você mesmo, pela pessoa que você é, pela existência, pela vida, pela formiguinha que está ali fora, pelo passarinho que canta, pela chuva que cai, pelo calor que aquece, né? Pelo verão, pelo inverno, essa conexão com tudo que há de vivo e tem energia, tem fluido, tem campo eletromagnético e que influencia a nossa vida de forma profunda. Então, eu creio que a religião vivida intrinsecamente, ela dá esse poder de conexão com essa espiritualidade, né? Vivida de forma completa. E aí sim, é aquilo que acontece, né? E vai mudar as questões físicas de verdade, o resultado, né, disso, né? Porque eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala de espiritualidade, que a gente pode alcançar dentro de uma religião, né? A gente pode alcançar a espiritualidade plena, né? Dentro de uma religião estabelecida. E você também pode alcançar essa espiritualidade fora do contexto de uma religião, né? E por quê? Porque a espiritualidade é isso que você está falando. Talvez seja um modo de você se expressar e de fazer realmente uma conexão com Deus, com o seu sagrado, de uma forma particular, né? Forte, não tem uma interferência, né? Então, você vai do fazer... ego, né? Do então... eu quero, do eu desejo. Por exemplo, às vezes eu vejo a gente muito envolvido em sentimentos de raiva, de vingança e maquiando tudo isso com outras situações, né? Com outras falas. E aí você vai desenvolver a gratidão, né? Que nem você falou. A que gratidão, aí vai ser o oposto. Né? Que você vai o quê? Você vai estabelecer uma situação com a vida, né? Que bom que eu estou respirando, que bom que eu estou andando, que bom que eu estou vendo, que bom que eu posso desfrutar do mundo, né? Que eu posso sentir o calor do sol, sentir o cheiro da chuva, né? Tomar uma xícara de café e sentir o sabor desse fruto, né? Então, acho que essa gratidão, né, te conecta ao quê? Com a felicidade, né? Então, olha a espiritualidade e quem tem mais felicidade, né? Quem é espiritualmente mais resolvido também, né? Esse estado de flow, né? De você sentir que Fluir essa vida, energia, né? de perfeição, vamos colocar assim, né? Porque a gente não, se a gente começar a falar, né, na palavra Deus, a gente pode escorregar para a religião. E a gente precisa aqui perceber que essa vivência ela pode acontecer dentro de um campo religioso, mas ela também pode acontecer fora dele. Então, por quê? Porque esse estado de flow, de sensação de tudo estar fluindo através e por você e você flui através de tudo, é essa sensação dessa sintonia com a perfeição dessa ordem toda sistêmica, né? De todos esses sistemas que existem e nos conduzem de alguma maneira. Então, eu acho interessante porque assim, com a questão daquilo que... Ah, mas Juliana, então quer dizer que quando alguém faz prece para você, isso não funciona, porque é só você. Eu entendo, gente, a questão da espiritualidade, quando alguém está no hospital, que ela vibra essa espiritualidade também, ela vai receber e dar continuidade, vai fluir, né? E quando você apenas recebe, mas você não tem essa espiritualidade desenvolvida dentro de você, você vai receber os benefícios, mas você não vai fazer a manutenção deles. Então você pode sim conseguir, porém, se você não está no estado, né, de presença, de conexão, você não consegue usufruir de tudo, de toda essa abundância que o universo oferece pra gente. Então eu acho que é isso. Quando eu imagino isso, que eu falo assim, mas então quer dizer que eu eu sou tão boa, eu sou tão feliz e grata a Deus, mas eu não consegui sentir que existia alguma coisa fluindo na minha vida ou na minha situação, da minha saúde, alguma coisa do tipo. Gente, como diz a minha sogra, a mente mente. E às vezes você está dizendo para você que está tudo bem
E por isso que a gente fala da importância do autoconhecimento, da leitura de... Ah, mas livro de autoajuda eu não gosto. Depende, às vezes você vai encontrar uma leitura que fala para você, porque a mesma personalidade, quem escreveu passou pelas situações parecidas com você, tem uma forma de raciocinar parecida. Mas é importante que a gente se dedique, eu penso, pelo que eu já li, que eu já vivenciei na minha própria história, que tudo que você puder fazer para despertar em você aquilo que é o seu ego e aquilo que é a sua essência, você consegue fortalecer o ego no sentido de contribuir para que ele trabalhe a seu favor, não contra você. E quando você consegue entrar numa religião, mesmo dentro do ego, você pode estar muito doente, você não vai conseguir conectar com aquilo que você tanto deseja, porque você ainda está desejando muito no ego, né? E também acredito que a espiritualidade também é um estado de consciência, né? É um estado de consciência muito amplo, né? E esse estado de consciência, eu acho que ele pode te nortear numa situação muito interessante, que eu acho, né? Que é você descobrir 3 coisinhas interessantes, né? Que é a sua chama, o seu chamado e o seu chamamento, né? Então, o que é a sua chama, né? Qual é a sua luz, né? Então, a gente está aqui também para descobrir qual é a nossa luz, o que a gente traz na nossa vida, né? Então, por exemplo, o peixinho nada como ninguém, né? A águia voa como ninguém, o cavalo corre como ninguém. Então, são as habilidades, são as nossas chamas, né? E aí a gente tem nosso chamado, né? A gente tem que tentar observar o que é, né? Para que essa luz veio comigo, né? Então, essa é o seu chamado, é procurar entender para que essa luz veio, né? Então é você encontrar a sua missão de vida, né? E o chamamento, né? O chamamento, esse é o único que vem de fora, né? É uma oportunidade que vai surgir, né? Te chamando, né? Para quê? Para colocar essa luz que veio com você, para você iluminar alguma coisa que está escuro, às vezes na vida de alguém, na vida do mundo, né? Numa questão ecológica, né? Então, essas questões de você observar a chama, o chamado e o chamamento é muito próprio da espiritualidade também, né? A questão, né, que às vezes o Haile fala uma coisa que a gente fala muito, né, nas terapias, é o seu propósito, né? Qual o seu propósito? Todo mundo aqui tem um propósito. Só que a gente às vezes confunde o propósito com o desejo do ego. O desejo do ego da aceitação, o desejo do ego da importância, do valor, quando na verdade às vezes o seu propósito maior é iluminar a sua família. Às vezes o seu propósito maior é estar onde você está e você está querendo estar onde o seu vizinho está, onde a sua mãe, o seu pai, sei lá, onde eles conseguiram chegar. Quando o seu caminho é próprio, é seu, somos únicos. E cada um de nós aqui vai iluminar e vai brilhar dentro da sua própria história, dentro do seu próprio propósito. E é muito interessante a gente estar desperto, como você falou, para esse chamado, para essa chama, porque é saber quem eu sou, qual é o meu propósito, para o chamado, né? Para estar presente no momento em que realmente algum lugar precisar de você, está pronto, né? E aí você pode estar pronto ali para aquilo, mas talvez você não se sinta preparado. E aí vem o medo. E o medo é do ego. O que acontece quando vem quando chega o chamado? Às vezes a gente fala assim, eu não sou capaz. Isso é um complexo. Se chegou, né, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então nós precisamos estar prontos para o serviço. E a preparação, ela pode acontecer no processo. É um exemplo, falar aqui, né, Raide, a gente fazer vídeo. Nós não somos tão velhos, mas é que a tecnologia, né? Nós não somos tão velhos. Então, mas a tecnologia foi muito rápida. Então, nós tivemos que nos adaptar em falar, olhando para o celular, né? Nos expor aqui de uma maneira que sem barreira, né? Sem fronteiras. E aí, a gente teve os nossos desafios, né? Eu lembro de uma pessoa, eu só não lembro quem foi, que chegou perto de mim e falou assim, nossa, Juliana, como é que você consegue falar? Assim, eu pensei comigo, eu falei, eu gosto de te ouvir falar. Aí eu pensei comigo, só eu sei o tanto que eu peno para fazer esses vídeos.
o quanto que eu tenho dificuldade em ouvir a minha voz, em olhar para o meu rosto. E aos poucos isso foi acabando. Na hora eu falei assim, nossa, você acha mesmo? Eu passo tanto aperto, eu falei com a pessoa. E isso ficou pra mim como assim, gente, eu posso. E aí foi um aprendizado pra mim. Então, se a ideia do medo associado ao ego é nova pra mim. Ô Vitor, sim, o medo é do ego. E a coragem é da essência, né? Daria para você explicar melhor, por favor? Porque o que acontece, Vitor? Quando a gente é criança, que a gente tá lá no momento, né, do desenvolvimento psicossexual da gente, né, nas fases do nosso desenvolvimento da nossa persona, né, dessa pessoa que a gente vai se tornar para sobreviver aos embates, aos combates, né, que a gente vai vivenciar. O que acontece com a gente? A gente começa a ter algumas situações de fantasias, ou às vezes reais, de falta, de desamparo, alguma coisa que um pai ou uma mãe não conseguiu nos dar no momento de uma necessidade profunda, que nós desenvolvemos naquele momento aquela sensação de desamparo, de menos-valia, e vem o medo. E para satisfazer esse medo, o que acontece? Imediatamente o ego cria o quê? Um desejo, que a gente chama no Eneagrama de desejo fundamental, que é aquele desejo que vem para satisfazer esse medo fundamental. E nós carregamos isso o tempo inteiro, então nós agimos sempre motivados por esse desejo que o ego entende que precisa existir para satisfazer aquele medo lá da nossa primeira infância. Então, sempre é isso, gente. E quando você se conecta com a tua essência, ou seja, quando você começa a dissociar, né, o teu ego da tua essência, você nunca vai excluir o seu ego. Ele sempre vai existir, mas você consegue sair de dentro dele e aí olhar para ele e ver o que ele está desejando. Não há necessidade, que você pode continuar o seu caminho, que não há medo que te impeça, que o julgamento do outro, porque a criança ela busca no outro a satisfação daquele pedaço que ele perdeu. Ele perde a conexão com a mãe e nesse momento da perda da conexão com a mãe, ele sente esse desamparo. E depois vem a questão do complexo de Édipo, que também tem para ele ali um desvincular obrigatório, né? Se ele é um menino, ele precisa desapaixonar da mãe. Se ela é uma menina, ela precisa desapaixonar desse pai e jogar toda essa pulsão, esse desejo para a vida, para realizações que venham contribuir. Então toda essa visão que eu tive de necessidades que eu não pude satisfazer, toda essa tensão, ela se traduz nesse comportamento egóico, nesse comportamento dessa necessidade de satisfazer alguma coisa, né? Então eu acho que é isso. E também, já conectando com o nosso assunto, né? A espiritualidade é uma das coisas que também ajuda a diminuir essa questão do medo, né? Te dá confiança para a vida, né? Te dá sentido no conhecimento de si mesmo, do conhecimento da relação com o outro, né? Da relação com o mundo e com a relação da sua missão. Isso aí vai te deixar em medo, né, em questão de medo, muito menor do que uma situação perdida aí, né? Você vai ficar com vários medos. Então, você vai determinando suas questões de vida, o medo vai diminuindo, né? Então, é uma questão até da espiritualidade também, né? Tem a ver com o nosso assunto aí, né? Ela tá falando aqui, a pessoa que tá falando aqui, gente, tem só as iniciais aqui, eu não tô enxergando o rostinho, até porque tá de máscara. Mas tá escrito assim: hoje uma amiga me falou algo imenso em importância. Dá um trabalho enorme para juntar todo mundo numa encarnação e às vezes o povo vai lá e não aproveita. Então, para quem acredita em encarnação, o que é o seu melhor? Né? Por isso que a gente está falando de vivenciar essa espiritualidade, né, Rai? De conectar com a luz, como o Raido falou tão bonito aqui, da gente não, a gente nós todos somos vulneráveis, só que é por conta dessa vulnerabilidade, todos nós temos algo que nos transmite inseguro, que nos deixa inseguros. Nós temos inseguranças, nós temos incapacidades, nós não temos competência para tudo.
e isso nos faz sentir vulneráveis diante dos desafios da vida. O que acontece? Se eu não aceitar que eu sou vulnerável, que eu estou aqui para aprender, eu vou estar sempre na defensiva como um bicho acuado. E aí acontece isso que a Cíntia, que ela colocou o nome dela. Então, Cíntia, o que vai acontecer? A gente vai ficar nessa tensão. Né, Raido? Porque se eu não... Aí eu vou perder, como diz a minha sogra, desperdiçando encarnação. Ou então, para os cristãos que não acreditam em encarnação, Deus deu essa vida, essa existência e a gente vai fazer o que com ela? Né? Nós seremos fiéis a quê? Ao meu ego ou a esse amor que é universal? Né? Então esse amor aí, a espiritualidade, independente dessa religião, é a conexão com essa amorosidade, com essa consciência de todo, de que se eu faço algo, eu vou interferir na vida do outro, que do outro vai passar para o outro e assim por diante. Então eu vou cuidar de mim, né? Todos os sábios da humanidade, todos os espiritualistas falam sobre esse amor, né, Raio? Até a própria questão da conexão, a gente vê essa questão da pandemia, que a gente está discutindo sobre isso, né? Algo que aconteceu no mercado de Wuhan, na China, hoje está repercutindo aqui no Brasil, dentro da nossa cidade de Carangola, não tá? Então, olha como estamos conectados no mundo, né? Bem assim, o que eu faço, minhas ações atingem os outros, né? Então, a gente tem que ter muito essa maturidade, né? Nessa jornada de vida. Então, essa questão de espiritualidade desperta muita gente para isso, né? Para a questão de evolução, de ver o outro, de ver o mundo, de ver sentido, de missão de vida, né? Que é muito importante. E para quem tem muita quem tem muita resistência a esse tema, porque a gente acaba também falando sobre religião e Deus, a palavra Deus, né? A gente conecta muito, né? A religiosidade com a espiritualidade. Mas eu queria que o Raido trouxesse um pouco sobre neurociência dentro dessa espiritualidade. Como que a ciência hoje tem comprovado os benefícios, né, dessa espiritualidade para a nossa saúde mental, né? E como que a gente pode acessar isso de maneira, né, todas as técnicas que a gente, todas não, algumas técnicas que a gente tem. Então, a gente viu aí na história que eu contei aí, né, como que a gente vem observando que existe um comportamento de espiritualidade desde antes da gente ser o ser humano que a gente é, né? Então, olha como isso é antigo, né? E a partir dos anos 90 a gente começou a ter tecnologia e exames sensacionais, né? Tipo a ressonância magnética, essas coisas que conseguem observar o comportamento, a atividade de alguma área cerebral, né? Então, o que a neurociência, quando nos anos 90 ela desperta e aí ela começa a dar bastante respostas, né? Não todas ainda, né? A gente não decifrou tudo, né? Mas no campo da espiritualidade, por exemplo, né? O que eles conseguiram fazer? Então, ele põe a cabeça do sujeito no aparelho para medir qual é a atividade cerebral dele enquanto ele faz uma prece profunda, né? Quando ele entra num pensamento religioso muito intenso, né? Então, o que eles conseguem descobrir hoje, já tem certeza, né? Que a gente tem um local do encéfalo lateral aqui, que se chama lobo temporal, né? Então, toda vez que alguém faz uma prece, faz uma atividade religiosa, a atividade dessa área cerebral, ela intensifica muito em relação às outras, né? Então, descobriram que existe uma área ali que intensifica, né? E aí o que eles pensaram? Eles pensaram em fazer um experimento, né, que eles deram o nome até de capacete de Deus, né? Então o que eles fizeram? Colocaram um eletrodo, né, para estimular essa parte sem a pessoa fazer a oração. É o contrário, né? Não faz oração, não tenha pensamentos religiosos, pode ser até um ateu, né? Pegar um ateu e colocar esse capacete. E o estímulo, né, que o aparelho faz nessa área, e depois faz uma entrevista com a pessoa, ela relata exatamente os mesmos sentimentos que a pessoa que faz a oração, a prece, tem sentimentos religiosos, tem de sensação. Então isso é quase o quê, né? Coloca quase uma situação de que existe uma propriedade cerebral
da espiritualidade. Porque aquilo que eu falei para vocês, lá na evolução, o encéfalo já vem, né, traduzindo essa situação de espiritualidade. Então a gente já tem, parece que até codificado uma área para isso, né? Então olha só, a experiência é quem tem isso estimula a área. Se você estimular a área, você sente isso, né? Então uma conexão à neurociência dando respostas maravilhosas sobre isso, né? Então a gente não tem como negar essas situações, né? E tem umas as questões, por exemplo, né? Que as experiências que eu e o Rádio a gente tem estudado sobre a meditação, sobre a prática do yoga, que leva a ondas, né, cerebrais, né, num estado meditativo, que também trazem essa sensação de bem-estar, de conexão, né, com algo divino, ou não vou dizer divino, mas algo transcendente, né, algo que realmente transforma o nosso estado de espírito, né? A gente está falando de espiritualidade. Você sente algo para além do pessoal, né? Para além do pessoal. E alterando os seus contornos cerebrais. Você tem aumento de determinadas áreas e diminuição de outras áreas. Por exemplo, a sua parte primitiva, seu cérebro primitivo, quando você medita por 3 meses, ele perde volume. Ou seja, por quê? Ele não precisa estar ali em produção de quê? De adrenalina, né? De estímulos de produção de adrenalina, de tudo mais. Então, ele vai ficar tranquilo, calmo, né? Nós vamos fazer com que os neurotransmissores modifiquem, né, nosso estado, nossas sensações, e ao mesmo tempo essas áreas, né, do neocórtex começam a demonstrar aumento da sua massa. Então, quer dizer, nós podemos sim transformar as nossas sensações negativas em uma vivência de extremo prazer e tranquilidade e gratidão a partir da vivência religiosa, mas também da vivência de outras técnicas para que a gente tenha saúde mental. E às vezes, quando a gente propõe, né, certas atividades, certas experiências que a gente busque, aí vem as crenças limitantes. E às vezes você está indo na sua religião. Uma vez eu falei isso, e aí não cabe aqui dizer o nome de ninguém, mas para vocês entenderem como que é a mente que está focada só numa crença. Conversando sobre o yoga, mas o yoga é hindu, uma pessoa religiosa, bem religiosa. Aí eu falei assim, mas lá no seu espaço você tem aqueles elefantes na parede, né? Eu falei, tenho. Aí eu falei assim, mas lá eu não trabalho hinduísmo porque eu não tenho essa prática, eu sou cristã. Mas eu não preciso trabalhar isso lá, porque as pessoas vão para lá para se conectar com o seu divino. E às vezes elas estão desconectadas, mesmo tendo uma religião, e elas vão para lá e aí elas encontram o próprio divino. Foi exatamente isso que eu falei. A pessoa falou, então quer dizer que você mente para poder levar as pessoas para a sua religião. Eu falei, Jesus. E eu fiquei assim meio assustada no dia, na hora. Eu não soube o que responder. Eu falei, não, eu só falei assim, não, porque eu assustei. Eu falei, não, né? Então assim, mas isso, gente, por isso que eu coloquei hoje, você está disposto, né, na legenda do meu vídeo que eu convidei lá no Face, você está disposto a navegar por essas novas informações? Porque nem sempre nós nos colocamos à disposição. Nós temos resistências muito grandes a partir das nossas crenças. Que vem, e isso eu falo para vocês, eu não estou aceitando tudo, eu não vim aceitando tudo com muita naturalidade, não. Eu sou cri-cri, eu fui buscar, eu fui vivenciar, eu fui experimentar, porque eu queria ter certeza. Porque eu sou daquelas, né? Que eu sou cria lá, negar 10 verdades para acreditar, né? Para negar 10 verdades, para não acreditar em uma mentira. Sim, Vitor, mas é a crença, né?
a depuração da alma é muito interessante, mas difícil para mim, o Vitor falando. Para todos nós, Vitor, para todos nós. Isso é uma questão, acho que, de tempo também, né? A gente tem que respeitar o tempo, né? A gente não pode exigir que a minha jornada humana seja depurada imediatamente, né? E aí a gente tem uma história interessante, né? Que é sobre o trigo, né? Que um agricultor passava muito por questões de problemas de clima, de praga, e a agricultura dele nunca ia para frente, né? Então um dia ele pegou e reclamou com Deus, né? O senhor podia mandar logo essa minha plantação ser linda, bonita, para eu ter logo essa plantação de trigo, né? E Deus fez isso para ele, né? Deu essa plantação rápida, sem praga, sem nada, né? E aí quando ele foi colher, o que tinha, né? Trigo oco, né? Então, se abria a castanhinha, não tinha nada lá dentro, né? Então, isso que é? Uma parábola do tempo, né? Não adianta nada ser apressado, né? Tudo, a gente tem que ter a maturidade, né? Você vê as grandes experiências que são feitas na espiritualidade, eles usam os idosos, né? Por que os idosos? Ah, porque não tem nada que fazer mais, essas coisas? Não. Porque o idoso está entrando numa fase que ele está desconectando com o mundo externo, né? Ele está começando a olhar mais para o interior. O que eu fiz na minha vida? Quem são as pessoas que estão me acompanhando, né? Então ele deixa mais esse mundo externo, essa questão da aparência, né? Então ele desconecta com isso e ele se conecta internamente. Nessa questão, o idoso é muito mais estudado, é muito mais religioso, né? Por essa tensão, esse foco interno, né? Mas é a questão do trigo, né? Ele só chega nisso lá na frente, né? É isso mesmo, o Raido. E aí o Vitor tá colocando assim, que a pessoa provavelmente já tinha uma ideia prévia do que é yoga. Exatamente. Tanto é que ele veio me perguntando, mas e os elefantes, o isso, o aquilo, né? E aí, mas faz parte da crença dele, né? E aí o Vitor tá falando aqui que é o trigo vazio, ótima metáfora. Então, Vitor, mas no momento eu assustei porque eu não estava nem pensando nisso. Eu falei, não, eu coloco esses elefantes porque eu respeito o conhecimento daquele povo, né? É o olhar para o outro, né? E todas as religiões, todos os grandes sábios e mestres de religiões, eles fazem isso. Observa Jesus quando ele fala dos samaritanos, né? Que viviam a vida que não era de acordo. E ele olha para eles diante da adúltera. Então, assim, eu como cristã assustei, porque não era essa a minha intenção. Eu falei, nossa, como é que essa pessoa está pensando isso? Será que eu entendi direito? Enfim, mas o que é interessante nesse exemplo, eu entendi, né, no momento de citar ele aqui, é para você ver como que a nossa crença nos limita, às vezes, poder vivenciar experiências que vai nos conectar com essa religiosidade tão profunda que vai fazer com que a gente viva essa religião com mais de forma intrínseca, né? Esse contato com o Deus, porque melhora o nosso ego, a gente acessa o nosso interior e aí a gente precisa se permitir, né? Por exemplo, quando se vê a velha e a nova, e eu digo, não, eu prefiro continuar vendo a nova. Então é porque eu estou negando qualquer possibilidade de afetar ou mudar aquilo que eu acredito, mesmo que se comprove que não tem perigo nenhum, que não tem problema nenhum. Então acho que pra gente vivenciar essa espiritualidade, eu penso, Raio, que a gente tem que romper, né, com essa questão do ego. E às vezes essa questão do trigo que ele colocou aqui é muito interessante mesmo, Vitor. Porque às vezes a gente quer tudo sem passar pelo caminho, né? Sem aprender realmente, de fato, a gente quer o mérito sem merecer. Processo da maturidade, né? E às vezes, por exemplo, quando a gente pega um cargo, né, de confiança, às vezes nós somos colocados lá e de repente não damos conta. Porque utilizamos esse cargo através do QI, né? Quem indica. E na verdade nós às vezes não estamos preparados para aquilo, né? Muitas vezes não é chegado o momento, nós não passamos pelo processo. Vitor, sair da zona de conforto é desejável, mas custoso. Mas quando você perceber
o seu comportamento de ego, né? As suas defesas, as suas angústias e puder conversar com elas, é mais fácil de acessar o seu lado espiritual. O mundo não estará contra nós, né? O ego tem muito isso, é como se fosse, ele está sempre, por que o Freud fala as defesas do ego? Ele está sempre se defendendo, ele está sempre defendendo a satisfação daquele medo, através desse desejo fundamental. E sem a gente saber ainda, né? De forma inconsciente, né? Inconsciente. Ele cria um escudo, a gente nem sabe que esse escudo existe, né? E aí a gente pode ferir os outros com isso, né? Esse comportamento, né? Sim. Ele está colocando aqui, ainda eu que sou do DNA tipo 9, elemento terra. Sim, e fica preso, né? Estagnado, sem conseguir se movimentar. E tem a narcotização, né? Que dá aquela preguiça, aquele desânimo. Ai, não vou mexer com isso, né? E mantém-se na zona de conforto. É necessário realmente sair, né, da zona de conforto. A gente tem aqui mais 4 minutinhos, daqui a pouco a nossa live vai acabar. Vamos deixar aqui uns 3 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Raidel quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu acho que é um assunto muito interessante, né? E está muito ligado a essas formas de adoecer e ter saúde, né? A espiritualidade é uma das interfaces humanas, né? Então acho que a gente tem que muito prestar atenção nisso, né? Porque às vezes a gente adoece nessa face, né, humana, né? Então o que eu deixo aqui para vocês que adoecer, né, não é só a questão da gente viver conflitos e doenças, né? Às vezes é uma questão da gente não respirar amor e reprimir a nossa transcendência religiosa, tá? Então, gente, eu agradeço a vocês todos que estiveram aqui com a gente. Agradeço a oportunidade de fazer parte, de vocês permitirem a gente estar fazendo parte de um pedacinho da história de vocês, do pedacinho sagrado, né? Um pedacinho que a gente respeita e olha com muito carinho. Convidando vocês para fazer o nosso curso de psicanálise integral sistêmica, que agora vai ser totalmente EAD. Né? A pandemia nos forçou a um movimento diferente. A gente acredita que tudo vem não por acaso, para que a gente aprenda algo, né, diferente. E o Vitor está aqui dizendo: eu gostaria de propor que vocês falassem sobre essa questão do ego limitante na próxima live. Autorrepreensão. Tá bom, isso é um bom tema. A gente pode falar assim. Eu vou conversar com o Raidel aqui, vou anotar. Vou até anotar já, porque depois, né? Mas Ok. Alguém mais com alguma ideia? Com alguma sugestão? Mas então é isso, gente. O nosso curso traz conhecimentos profundos de neurociência, da psicanálise, dos campos morfogenéticos, das terapias, né? A gente não traz profundamente cada terapia, mas muitas terapias a gente traz, né, das terapias holísticas para a gente compreender como funciona, como que a gente pode integrar isso ao processo psicanalítico, acelerar processos, o entendimento do que é a consciência. A visão holística do ser humano, né, que a gente vai propor dentro do nosso curso. As questões também de toda a psicanálise, né, visão aí incorporando aí com a visão de Lacan, de Jung, né, e outros mais, né, Ana Freud e tudo mais, né? Então vai ser um curso muito bom, né? Vão ter vários e vários assuntos que vão dar bastante plataforma nova, né? Vai ser muito bacana. Muito bom, né? Flávio, gratidão pela sua presença. A live vai ficar gravada aqui, tá? E aí vocês podem acessar quando vocês quiserem, né, rever. Tem outras lives também aqui no canal da Vitrice. Vocês podem, né, buscar alguns temas que são de interesse, propor em comentários na nossa caixa, né, lá vocês podem colocar lá alguma coisa que vocês querem que a gente fale. A gente vai ter o maior prazer em trazer aqui para vocês. E fica aqui o convite, tá bom? Para vocês participarem com a gente desse curso e das outras lives que virão. Na semana que vem tem outra, sexta-feira, e a gente vai estar aqui junto para falar para vocês. A não ser que o doutor tenha algum compromisso que realmente o impeça de estar aqui.
Mas se não, ele tá sempre junto. Depois a gente agenda uma outra sexta-feira. Boa noite, então, para todos. Boa noite, gratidão, tá? O Flávio Rosa tá dando parabéns e dizendo que pena que ele não pegou a live desde o início, né? Não pegou a live toda.